Salve, salve, turminha do sexto ano, beleza? É o Tio Vini aqui com vocês de novo. E aí, como é que estão passando aí esse tempo? Deixem comentários aqui, eu gosto que vocês comuniquem, mandem mensagem no Connect, digam para mim como é que vocês estão, o que vocês estão pensando aí nesse meio dessa pandemia, tá? É importante continuarmos tendo fé e logo, logo vamos superar aí essa dificuldade, né? No vídeo passado, turma, eu fiz uma revisão, falei bem por cima ali de coisas que nós estudamos nos primeiros meses, né, que é o conteúdo do primeiro bimestre da prova. E hoje nós vamos começar o segundo bimestre. Olha só, com um assunto muito bacana, eu acho que vocês vão gostar muito. É um gênero bem conhecido, bem famoso, é muito importante que a gente conheça esse gênero, tá? Então, vou pedir para que vocês peguem o fichário de vocês aí, vocês façam algumas anotações, tá? Aí vocês podem pausar o vídeo para fazer anotações, tranquilo, ok? Mas vou pedir isso que vocês façam, coloquem um cabeçalho aí completo do EVEC e vamos lá. Bom, galerinha, hoje nós vamos falar de, olha só, segundo bimestre, opa, aí, vamos falar de histórias em quadrinhos, olha só que bacana, né? Quem aqui nunca leu ou já viu uma história em quadrinhos? Eu acho que é um dos gêneros com certeza mais famosos aí no mundo, né? E as histórias em quadrinhos, elas têm uma força muito grande. Por quê, professor? Porque elas trabalham com dois tipos de linguagem, tanto a linguagem escrita quanto a linguagem visual, tá? Então a escrita, ela não é apenas uma frase ou uma letra, igual a gente vê num conto. Você tem também todo um destaque ali de imagem em cima disso. Até tanto é que elas estão dentro de balões, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas olha só, que interessante. A história em quadrinhos é um gênero textual onde trabalhamos a linguagem escrita e visual, ok? Já falei isso para vocês. E também é conhecida como gibi ou revistinhas. Aí eu vou fazer uma pausa, opa, desculpa, vou fazer uma pausa aqui, ó. Quando fala gibi, tá? Gibi, na verdade, galera, era a história de uma revistinha, tá? Que surgiu lá nos anos 40 aqui no Brasil. E essa revistinha chamava-se Gibi, tá? A marca. Então, podemos dizer que isso hoje se tornou uma metonímia. Metonímia, para quem não sabe, é aquela figura de linguagem em qual a gente troca o nome, tá, pela marca. Então, quando você fala assim, ó, vou comer Burger King, você não vai comer Burger King, você vai comer o lanche do Burger King. Burger King é a marca do lanche. Então, isso se chama metonímia, né? Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim. Então, o Gibi era uma marca, tá? E, na verdade, o Gibi também se tornou um personagem. Vocês podem ver aí, quem tiver curiosidade, pesquisem. Vocês verão que o Gibi era um menino, tá? Era um personagem menino. Ficou muito famoso, né, nesse início do século XX. E ele foi perdendo espaço e hoje, assim, o Gibi não tem mais a marca, a revista chamada Gibi, não tem mais o personagem Gibi. E o Gibi se tornou aí um contexto para dizermos histórias em quadrinhos. Bacana essa história, né? E também a abreviação de HQ, muito famoso, tá? E é um dos meios de produções sexuais mais conhecidos do mundo, já falei para vocês. E aqui eu queria fazer outra ressalva. Não sei se alguém já vou falar, alguém que gosta de anime, tá? Mangá. Mangá é um pouco diferente, tá? Das histórias em quadrinhos tradicionais, tá? Basicamente, você trabalha com o mesmo contexto. O que muda? O desenho é um desenho diferente, tá? O desenho do mangá, do anime, ele é um desenho mais específico. Vocês podem perceber nos traços aí de quem assiste Naruto, de quem assiste Dragon Ball, que é um desenho um tanto diferente, como você compara a uma Turma da Mônica, a um Seninha, né? Os gibis aqui que a gente circula no Brasil, nossas produções nacionais. E, além de tudo, o mangá nós lemos de trás para frente, tá? Se você pegar um mangá, você começa a leitura lá pelo final, tá? É bem interessante isso. Então, essas diferenças aí só para ressaltar entre os dois, ok? Tá fácil, né? Tranquilo. Até aqui, coisas que você já sabe. Bom, esse gênero, então, como eu falei, ele surge no final do século XIX, a partir dos anos 40 que ele vai ganhar grande destaque. Por quê? Porque nos anos 40 surge a Timely Comics, tá? E que no futuro iria se chamar Marvel Comics. Com certeza agora você já, né, falou, opa, conhece esse nome aí, Marvel Comics. Então, olha só, é nos anos 40 que ela ganha realmente uma repercussão assim muito forte
E esse gênero, que é a história dos quadrinhos, vai reinar por muito tempo, tá? Até os anos 70, 80 ali, com uma força muito grande. E principalmente por conta da criação de história em quadrinhos, em super-heróis e tudo mais, né? Muito bacana. Aqui eu coloquei do lado uma imagem, olha só, num quadrinhos, né? Do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E aqui é um trecho dessa historinha. Olha só que bacana para a gente poder analisar como que é interessante esse gênero, tá? A gente pode perceber aqui que primeiro tem uma introdução, né, pessoal? Aqui em cima, em escrita, e uma imagem em maior destaque. Percebam que os quadrinhos, eles não têm um padrão. O primeiro, ele é maior, né? Os dois de baixo aqui, junto com os dois últimos aqui, também são mais próximos em tamanho. Tá? Então não existe um padrão. Você pode fazer uma página com 3 quadrinhos igual esse primeiro aqui, sabe? Ou todos com esse formato, enfim. Então o tamanho do quadrinho não tem um padrão. E olha que ele começa, né? Muitos e muitos anos depois do dilúvio, Jesus decidiu que era chegada a hora de cumprir sua promessa, enviar Jesus, o Salvador, à Terra. Jesus é a maior expressão de amor à humanidade. As pessoas adoravam vários deuses e havia muito egoísmo. Elas tinham se esquecido do Criador. Então, olha só, quando a gente tem geralmente esse texto na introdução aqui, como vocês podem perceber, ele geralmente fica ali em cima, tá? Que é como se fosse realmente uma introdução. Ele não é uma fala de um personagem, tá? Ele é um narrador ali apenas, observador, ele está narrando só o acontecimento, não está participando, ok? E aí vem a imagem representando o que o narrador falou, tá? Ou seja, aqui nós temos, né, as pessoas adorando um outro Deus, que não é o nosso Deus, que não é Jesus, e tinham vários, isso era muito comum no passado, é um contexto histórico, tá? E aí ele condiz, ó, brigavam por quase nada, aí tem uma representação aqui da imagem, deles tretando qualquer coisa, né? Apesar que isso continua até hoje, né, pessoal? Tem muita gente que briga ainda por nada, infelizmente. Tirava um pouco que os mais pobres tinham, né? Ou seja, eles tiravam... Os pobres não tinham nada, eles ainda roubavam, coisas que nós temos ainda atualmente, infelizmente. Deus conhece cada ser sobre a terra, e naqueles tempos não era diferente. Ele viu o coração bondoso de uma jovem chamada Maria. De repente, uma luz surgiu do alto. Então, olha só, o narrador aqui ele vai basicamente narrando os acontecimentos, e aí embaixo nós temos a representação das imagens, como eu falei, em quadrinhos diferentes. Tá? Então, vejam que não tem um padrão de quadrinhos, é importante, e como que a linguagem escrita está conversando diretamente com a visual. Muito bacana, né? Então, olha só, a gente tem aqui ao todo 4 principais características, tá, pessoal, da história em quadrinhos. São elas. A primeira, possui a linguagem escrita e visual, já falei para vocês, bem tranquilo. As falas geralmente estão dentro de balões, né, e existem alguns tipos de balões, tá? Não é um padrão de balão igual para todos. Os balões também significam, tá, emoções, eu já vou falar no próximo slide sobre eles. Os quadrinhos possuem diversos tamanhos, tá? Como a gente viu lá o exemplo, não tem um tamanho padrão, e utiliza a figura de linguagem onomatopeia, tá? Professor, o que é uma onomatopeia? Estão vendo aqui no mouse, ó. Isso aqui é uma onomatopeia, pessoal, tá vendo? Então, olha só, a Mônica, né? Aqui a gente está falando da principal história em quadrinhos da nossa nação, tá? Que é a Turma da Mônica, escrito pelo glorioso Maurício de Souza, né? Então, nós temos aqui a Mônica chegando no Cebolinha e ela bate nele com o coelho, certo? E esse pou, a onomatopeia é isso aqui, representam sons ou barulhos, tá? Então, quando a gente vê lá um personagem mergulhando na água, aí aparece aquele splash, aquela coisa toda, isso é uma onomatopeia, tá? Então, isso aqui é muito comum, é importantíssimo nos quadrinhos, ok? Olha só uns exemplos aqui que legais. De balões, né, e onomatopeias, para a gente conseguir entender melhor isso. Aqui do lado a gente tem os balões, como que eles significam o que o personagem está pensando ou o sentimento do personagem. Então, esse aqui é muito tradicional. Quando um personagem está pensando, é aquele balãozinho em formato de nuvem, né? Olha só que legal aqui, ó. Cadê o livro, né? Ele está pensando, onde é que eu pus o livro? Aí esse balão ele é um formato de nuvem que reflete o pensamento, né? Uma coisa mais de grito, né, de estar berrando,
é aquele mais de raios, olha, igual ele está gritando aqui, socorro. Pensando que como se fosse um formato de raios, né? De desespero, socorro, me ajudem. Então, os balões, eles têm também, eles configuram exatamente o que o personagem está querendo dizer. Isso é muito importante, tá? Quando o personagem está muito zangado, você pode usar um balão mais escuro, né? Representa aquela coisa mais assim, nervosismo, dúvida, aí tem os sinais de pontuações. E o tradicional, que é esse aqui, né? Que quando é uma fala comum, é um balãozinho padrão, é esse aqui. Olha só o cochicho, quando o personagem está cochichando, ele é pontilhado. Muito bacana, né? Então, não existem vários tipos de padrão de acordo com a situação que o personagem se encontra, certo? Então, histórias e quadrinhos, pessoal, é isso. E é muito legal a gente conhecer essa estrutura, conhecer bem a fundo como é que funciona isso, porque os quadrinhos também são muito usados em provas e avaliações aí das faculdades, dos vestibulares, tá? Que vocês vão ver mais para frente, obviamente, tá? Então, é isso, galerinha. Eu peço que vocês anotem aí no fichário de vocês as informações, pausem o vídeo, copiem aqui os slides, ok? Que eu passei para vocês. Tá bom? Os exemplos aqui é legal vocês anotarem alguns também de história em quadrinhos. E eu vou passar para vocês agora, para encerrarmos essa aula, eu separei um vídeo, tá? De uma entrevista do Maurício de Souza e toda a sua equipe de produção. Como é que eles fazem os quadrinhos, lá, o que é separado, você vê que tem a parte dos roteiristas, que cuidam só das escritas, dos desenhistas, daqueles que cuidam do acabamento. É bem bacana, é curtinho, uma matéria acho de 3 minutos e meio, e vale muito a pena vocês assistirem para acompanhar. Ok, pessoal? Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem com o vídeo aí da entrevista. Um forte abraço, turma. Estou com muita saudade de vocês. Espero que tenham entendido aí bem a matéria. Deixem os comentários aí no final do vídeo, se tiverem dúvidas, que eu respondo, ok? E também, se quiser comentar, professor, tudo bem, tudo legal, eu também vou legal para a gente trocar uma ideia. Beleza? Grande abraço, pessoal, e até mais. Você faz ideia de como funciona o processo de criação de uma história em quadrinhos? Nós preparamos uma matéria especial sobre esse assunto em homenagem ao Dia das Crianças. E para quem pensa que os computadores fazem todo o trabalho, nada disso, hein? E ninguém melhor que ele, Maurício de Souza, para falar sobre o assunto. Conhecidas em mais de 30 países, as histórias da Turma da Mônica já alcançaram 1 bilhão de revistas publicadas. São mais de 300 personagens que passaram por várias gerações. Giacomo, de 11 anos, conhece praticamente todos eles. Antes de aprender a ler, a mãe já contava as histórias da turminha. Ele cresceu rodeado de gibis. Mas será que o expert dos quadrinhos sabe como eles são feitos? Primeira coisa é pensar na história. A segunda seria fazer um rascunho dessa história. Quem? Aí pode ser também o Maurício de Souza, um rascunho. Calma, Giacomo, não precisa quebrar a cabeça, nós vamos te ajudar. E é aqui que nascem as histórias em quadrinhos. Depois da aprovação do Maurício de Souza, começa o processo de criação até chegar na mão dos leitores. Além de escrever, o roteirista também esboça os desenhos, os títulos e as sugestões de cenários. Mas nada disso vai para frente sem a aprovação do chefe, Maurício de Souza. Tento acompanhar todo o processo. Todos os roteiros, por exemplo, todas as histórias criadas passam pela minha mão, pelos meus olhos, para que não haja desvios filosóficos, mas também, ao mesmo tempo, para que eu apreenda com os novos elementos que chegam na equipe, mais coisas. Os desenhistas recebem os roteiros para criar as tramas. Os primeiros esboços são feitos em grafite azul. Os desenhos vão para as mãos da diretora de arte, que revisa todo o material. Os letristas desenham os balões com as falas dos personagens, os títulos e as onomatopeias. Esse processo pode ser feito manualmente ou no computador. O arte finalista é responsável pelos detalhes, os contornos, sombras e movimentos. Um software para essa finalidade é usado no processo, mas o talento nos traços é indispensável, já que todos eles passaram pelas pranchetas. O acabamento cuida dos balões de diálogos e a pintura das partes que devem ser preenchidas. Essa é a hora de apagar os restinhos de lápis e deixar só os contornos. Feitas exclusivamente com recursos tecnológicos, os artistas escolhem as tonalidades dos desenhos. Terminada a coloração, os arquivos vão direto para a editora. Desde os primeiros traços até hoje, muita coisa mudou. É a verdadeira evolução dos quadrinhos.
acabamos de lançar agora, que é a realidade aumentada, que é você com um tablet, qualquer coisa assim, você vê os personagens saindo do gibi e falando, dançando, cantando. Mesmo na era da tecnologia, o segredo está na comunicação. Porque o que nós falamos hoje não é a maneira que eu falava 50, 40 anos atrás. É a forma como o pessoal está se comunicando hoje. É a língua do dia e da hora. Senão, nós envelheceríamos. Eu também. Muito obrigado por ter criado a Turma da Mônica, porque foi uma série incrível. Ajudou a desenvolver a leitura, muitas coisas. Assim.